Oi, meu nome é Matheus E eu sou o Pedro. e nós viemos hoje gravar esse vídeo para apresentar uma fonte de tensão regulada para a disciplina de Eletrônica de Computação do curso de Ciências de Computação do ICMC USP, ministrada pelo professor Eduardo Vale Simões. Vale lembrar que nosso grupo era inicialmente formado por 3 integrantes e, por razões pessoais, agora somos formados apenas por 2 integrantes. Nosso projeto ele está estruturado nessa página no GitHub, que tem os arquivos base na parte superior e tem a descrição, também conhecida como README, na parte inferior. Eu vou seguir essa descrição para poder apresentar o projeto. Nosso projeto teve como parâmetros e especificações as seguintes. O professor Eduardo Vale Simões falou para a gente. O objetivo de vocês é construir uma fonte de tensão regulada, ajustável, com onda completa, que receba de 127 volts a 220 volts e tenha como saída de 3 volts até 12 volts, fornecendo 100 mA a 12 volts. Para construir uma fonte de tensão nessas circunstâncias, nós precisamos conhecer alguns componentes. Então, aqui nós elencamos algumas informações básicas para que você entenda bem por cima o que são e o que fazem esses componentes. O primeiro é a fonte de alimentação, que nada mais é que a tomada ou qualquer outra fonte de energia que você esteja usando. A funcionalidade básica, obviamente, é prover energia ao circuito. O segundo é o transformador, que serve para tratar a energia para o circuito. Ou seja, a energia vem da tomada ou qualquer outra fonte de alimentação, bateria, por exemplo, e ela precisa ser adaptada para as circunstâncias do seu circuito. Então, o transformador vai e trata a energia. O terceiro, nós usamos um componente chamado diodo, no caso, uma ponte de diodos, que ele direciona a energia. A ponte de diodos faz com que a gente consiga reaproveitar a energia muito melhor. Mas isso a gente vai tratar um pouquinho melhor mais à frente. Nós usamos também um capacitor, que ele armazena e descarrega quantidades de energia muito rapidamente. Nós utilizamos também resistores, que limitam a corrente num circuito. Usamos um diodo Zener, que é um diodo especial que tem como função regular a tensão no circuito. Usamos um potenciômetro, que ele divide a tensão no circuito e permite que ela seja ajustável. Usamos, por fim, um transistor, que ele amplifica e barra a corrente no circuito. No próximo tópico, nós elencamos as produções. 1. Nós aplicamos cálculos referentes à fonte de tensão de onda completa sem regulação, ou seja, até a parte do capacitor, nós vamos mostrar à frente graficamente o que a gente está falando, com base no livro Base da Disciplina. Para facilitar, nós fizemos um compilado num código C, que eu vou mostrar para vocês. Nosso código C é esse. Se você quiser, você pode compilar ele num compilador online, como o OnlineGDB, ou mesmo na sua própria máquina. Nós temos aqui os parâmetros para a construção. Então, nós temos aqui a tensão do diodo, tensão de entrada, frequência de entrada, tensão de saída, corrente de saída e o ripple. Esses dados aqui são alteráveis, ou seja, você pode alterar conforme sua necessidade e reusar. A tensão de ripple aqui é a tensão que varia, e a gente vai explicar um pouco mais à frente. Mas com esses dados aqui nós construímos nossa fonte, e aqui estão os cálculos que nós usamos, que são do livro Base da Disciplina. Nós só convertemos os cálculos para não precisar ficar repetindo toda vez que nós testássemos algo ou alterássemos algo. Então, toda vez que nós mudávamos algum elemento, era só alterar aqui no código e então nós já tínhamos todo o circuito recalculado. Se você quiser, ele já exibe o resultado para você, é só compilar. Vamos voltar aqui para a apresentação. Do código que eu acabei de mostrar, partindo de uma saída esperada de 25 volts, que é referente ao transformador que nós escolhemos, ou seja,
Nós recebemos de 127 a 220 volts e sempre saímos com 25 volts e 0,11 amperes, no caso, que é suficiente para o circuito. Lembrem-se que a saída de corrente era de 100 miliamperes, nós temos aqui 10 miliamperes a mais, combinadas a um ripple de 2,5 volts, ou seja, a variação de tensão de 2,5 volts, nós obtivemos como resultado naquele código a relação do transformador de 0,1534, que é obtida a partir da divisão entre a tensão de pico no secundário, ou seja, na ponte de diodos, que foi de 27 volts, pela tensão de pico no primário, ou seja, na fonte de alimentação, que é de 179 volts. Obtivemos também o valor do capacitor ideal, que é maior que 314 microfarads. 2. Nós construímos o projeto na ferramenta online Faustad. Você pode clicar aqui, mas por razões gráficas nós preferimos mostrar ele um pouco mais para baixo. Então vamos mostrar todas as produções primeiro e depois vamos para o circuito. O circuito completo está explicado em vídeo. No caso, esse vídeo aqui, que você está assistindo agora, pode ser acessado a partir desse link. 5. Por fim, nós elaboramos o projeto no Eagle, o PCB e o esquemático para impressão da placa. Os arquivos referentes ao PCB e ao esquemático são nomeados com fonte de tensão na raiz dessa página, naqueles arquivos que eu mostrei no início da apresentação, esses arquivos daqui. Vamos ao circuito no Faustad. Faustad é uma ferramenta de simulação online que permite a gente construir circuitos muito facilmente e a gente pode abrir a partir daqui, desse link. Como eu tinha dito anteriormente, tem vários componentes principais nesse circuito. O primeiro é a fonte de alimentação. Nossa fonte de alimentação ela é de 127 volts e tem pico de 179,6 volts. Nosso transformador, perdão pelos carros passando, não sei se está dando para escutar. Nosso transformador tem razão de 1534, que é o que nós obtivemos. Aqui nós temos a ponte de diodos, como eu disse anteriormente. Como funciona a ponte de diodos? No caso aqui, a gente tem uma corrente alternada, que sai por aqui, mas também sai por aqui do transformador. Então, para aproveitar essas duas ondas, nós usamos uma ponte de diodos, que faz com que nessa região aqui nós tenhamos as duas ondas inteiras. Então, a energia vem por aqui e através do diodo passa. Ela não volta porque um diodo não permite a energia correr no sentido reverso dele. Então, ele só vai no sentido dessas flechinhas daqui. Assim como na região inferior, aqui, que a energia segue por aqui e não volta para cá. Então, sempre nessa região aqui, a partir daqui, nós temos energia nas duas ondas do nosso circuito. Nós temos aqui o capacitor, que ele vai e pega a tensão que está variando aqui nessa região e armazena. Com a energia armazenada, ele descarrega e a energia varia bem menos. No caso aqui, se você quiser ver, a energia após o capacitor já está variando bem menos. Mas ainda não é o ideal. Então, nós utilizamos um diodo Zener, aqui, esse diodo que é semelhante a esses anteriores, só que ele corta a tensão num determinado ponto. No nosso caso, nós usamos um Zener de 13 volts, que ele corta 12,9 volts, e ele funciona na casa ali dos 0,25 miliamperes. Então, para fazer com que a energia que está vindo aqui não tenha uma corrente muito alta, nós usamos um resistor de 5,6K, que faz com que o Zener tenha uma corrente, de sempre ali, no mínimo, se eu parar a simulação, no mínimo ali, ela vai a menos 600 microamperes,
e no máximo 300 microamperes. Então, nós estamos trabalhando bem próximos da tensão mínima, da corrente mínima, perdão, do Zener. No caso aqui, a tensão está 12,8, porque nós fornecemos uma tensão sempre acima dos 13 volts que o Zener corta. Seguindo aqui no nosso circuito, perdão, nós temos um potenciômetro, que, como explicado anteriormente, ele vai ter a função de regular a tensão no nosso circuito. Então, aqui, se nós variarmos o potenciômetro, vocês vão reparar que a saída, perdão, deixa eu voltar aqui, só para vocês repararem, nossa saída aqui está 12 volts. Se nós variarmos o potenciômetro e colocarmos no máximo, nossa saída varia aos 3 volts requeridos. Só com o potenciômetro, nós obteríamos de 12 a 0 volts. Então, nós precisaríamos de uma tensão mínima, que no caso especificada foi de 3 volts. Para obter essa tensão mínima de 3 volts, nós utilizamos um resistor de 5,6K. Então, com esse resistor integrado ao potenciômetro, nós variamos a tensão do circuito de 3 a 12 volts. Por fim, para podermos aproveitar, a tensão que corre no circuito por essa região para nós podermos aproveitar a tensão que vem dessa região, da região de baixo, e a corrente que vem daqui de cima, nós utilizamos um transistor. O transistor tem aqui a base e tem também o coletor, indicado por C. Na base vem a saída do potenciômetro, ou seja, a tensão, e o coletor com a corrente. Então, ele seleciona a corrente para a gente e a tensão que já está regulada. E chegamos aqui, por fim, nesse último resistor, que simula um dispositivo conectado, ou seja, ele não faz parte do nosso circuito, mas o nosso circuito depende dele para que a simulação aconteça. Então, aqui, nós temos o resultado sempre do nosso circuito. Se variarmos aqui o nosso potenciômetro, nós variamos também a nossa saída. Com isso, nós finalizamos a apresentação da parte do circuito no Faustad. Agora o Pedro vai apresentar um pouco mais sobre os componentes escolhidos aqui e as razões pelas quais escolhemos, e vai apresentar os valores, assim como continuar a apresentação do PCB e o esquemático no Eagle. Vou mudar aqui para que ele possa apresentar. Bom, então, como o Matheus falou anteriormente, depois da gente ter desenvolvido toda a base no do circuito usando o simulador Faustad, a gente teve que fazer alguns ajustes posteriores, pois num simulador a gente pode, é claro, escolher qualquer valor para os componentes, então a gente pode variar como quiser a capacitância, a resistência, mas para a construção realmente da fonte, na prática, a gente precisa utilizar, digamos assim, valores comerciais, componentes que a gente encontra facilmente à venda em lojas de eletrônica. Bom, como estamos fazendo as aulas em um modelo EAD, a gente se baseou em uma loja online, no caso, o Baú da Eletrônica, e por isso, aqui na nossa lista de componentes, temos linkados para todos os componentes que seriam usados a sua respectiva página na loja do Baú da Eletrônica. Bom, então, a partir dos valores mínimos que nós obtivemos com os cálculos e fazendo tudo o necessário para que o circuito funcionasse na simulação, a gente começou a escolher os componentes. Então, temos
Por exemplo, primeiramente, o nosso transformador, ele é um transformador que tem duas saídas de 12 volts, ou seja, caso combinadas, ele pode entregar até os 24 volts que a gente está usando nesse caso da fonte. E a justificativa para a gente comprar justamente esse transformador é o baixo custo, assim como uma reusabilidade, justamente por esse fato dele ter duas saídas diferentes. Então, a gente pode utilizar ele como sendo um transformador de 24 em alguns casos, ou de 12 volts em outros casos. Sobre a ponte de diodos, esse é um dos componentes que a gente teve que selecionar um valor muito maior do que o necessário, pois como está descrito aqui ao lado, precisávamos que os diodos aguentassem apenas 1,3 ampere. Bom, um valor comum de ser vendido no diodo como uma peça isolada é de 1 ampere, depois temos os de 3 ampere. Mas na ponte de diodos como um todo, que no caso são sim, é possível de ser feito utilizando 4 diodos separadamente, mas dá mais trabalho e ocupa muito mais espaço na placa, por isso a gente acaba utilizando a ponte mesmo. E uma que a gente encontrou barata e que é mais do que suficiente, está linkada aqui, ela aguenta 10 amperes até e pode trabalhar com até 1000 volts. O capacitor também é um exemplo disso, por exemplo, logo nos cálculos nós vimos que precisávamos de um capacitor superior a 314 microfarad, mais um valor comum de ser encontrado no mercado de 330. Bom, assim, nós seguimos para os resistores com esses valores altos justamente, como o Matheus explicou, para diminuir a corrente que passa sobre o Zener, mas ainda mantê-lo ativado. O diodo Zener, o potenciômetro, ele é de 10K, e porque com esse potenciômetro a gente consegue regular a saída da forma que a gente quiser. Aqui ele está 0 e 12 volts, mas quando a gente coloca ele unido, né, associado ao resistor de 5.6K, aí sim a nossa tensão vai variar entre 3 e 12 volts, como desejado pelo projeto. Bom, e o transistor também tem suas especificações mínimas, e ele é também um dos componentes que a gente teve que utilizar um componente bem superior ao mínimo desejado por disponibilidade na loja. Né? A gente tem um pequeno adendo aqui falando na lista, marcando na lista quais são os componentes que têm valores um pouco superiores e até por isso também tem preços um pouco mais altos. Bom, depois de ter escolhido todos esses componentes e ter feito a nossa lista do que seria utilizado no projeto prático, a gente partiu então para a construção do esquemático, né? Então utilizamos uma ferramenta chamada Eagle, que também é gratuita para uso, e a partir dela nós conseguiríamos o PCB, né? O esquema de montagem da nossa fonte em uma placa. Para isso, primeiro, a gente faz um esquemático que ele é completamente equivalente ao circuito que nós temos no Faustad. Apenas com duas diferenças, perdão. Aqui, a primeira diferença, muito notável, é que nós não temos um transformador. Nós temos apenas a entrada e a saída para o polo positivo e negativo, que, portanto, tornaria o circuito na prática variável quanto à fonte de energia. É claro que, para conectá-lo em uma tomada diretamente, usaríamos um transformador, e é por isso que ele está listado. Bom, a outra diferença seria apenas na saída, que, como o Matheus já disse, o resistor colocado no Faustad representava apenas um dispositivo conectado à fonte, e é por isso que, nesse caso, aquele resistor não existe aqui. Colocamos em seu lugar a saída.
do polo positivo e negativo para conectar ao dispositivo. Bom, na construção desse circuito, a gente tentou ser o mais fiel possível aos componentes que temos na lista de compras. O maior exemplo disso é a nossa ponte de diodo, que para colocar a ponte exata que nós tínhamos utilizado, encontrado, disponível, tivemos que inclusive baixar alguns plugins no programa e acrescentar um esquemático que foi construído e customizado por outras pessoas. Então aqui os créditos então. Bom, um outro componente que tem a sua representação exata no Eagle, mas dessa vez sem precisar de qualquer customização externa, foi o nosso transistor NPN aqui colocado. Bom, os outros componentes, eles foram colocados aqui baseado em suas dimensões. Nós procuramos contrapartes que tivessem as dimensões mais próximas possíveis das dimensões dos colocados na lista. O maior exemplo aqui é o diodo Zener, que não havia o diodo exato no Eagle, mas a gente pôde sim encontrar um que tinha as dimensões exatas e que na verdade até fazia parte da mesma linha, digamos assim, de produção de diodo Zener, perdão. E então as suas dimensões são completamente equivalentes, a gente teve que se certificar disso. Bom, os resistores e o capacitor seguem a mesma ideia. A partir desse esquemático, a própria ferramenta, com um certo nível de automação, mas que ainda exige um toque humano ali, a gente desenvolveu então o PCB, que é justamente um modelo de como ficaria a placa na versão final. Aqui são colocados os componentes e justamente por isso a preocupação com as dimensões de cada um dos componentes, pois nesta versão do PCB são feitas realmente as marcações de onde vão haver as conexões para a passagem da corrente, as conexões entre cada um dos componentes, que deve ser feita com muito cuidado, e é por isso que utilizamos essa ferramenta. Então, todos os componentes foram colocados numa placa de tamanho 10 por 10, mas que no final ela acabou utilizando só metade da placa praticamente, então não seria um problema de encaixar isso aqui, esse projeto numa placa real. Bom, então com essas informações, eu acho que nós finalizamos a apresentação do projeto. Eu não sei se o Matheus gostaria de acrescentar alguma coisa, mas agradeço a todos que acompanharam até aqui. E é isso. Bom, eu só queria, aproveitando a transmissão, só queria lembrar, caso alguém queira construir esse projeto, nós recomendamos, além dos links que a gente colocou aí, para entender melhor sobre os componentes, eu e o Pedro recomendamos que você acesse a disciplina que nós estamos fazendo no GitLab. Então, lá tem os projetos do professor Simões, até as aulas do professor. E leia o livro base da disciplina, que é bem importante para fazer os cálculos que a gente fez, para poder entender de uma forma ali mais completa sobre todos os elementos. Por fim, eu gostaria de agradecer ao professor Simões e à USP pela oportunidade de realizar esse projeto e agradecer aos demais integrantes do grupo. Obrigado.